minutinho. Então, começando, já coloquei ele no Face. Se alguém puder depois abrir ali para ver se está tudo certo. Vou só digitar aqui. Tá lá no Face, normal? Tô falando. Joia. Então, vamos começar, gente. Vamos começar orando. Vamos orar para que o Senhor esteja com a gente nesse momento aqui, né? Nesse encontro de oração. Que o Senhor fale com a gente em cada momento, né? Ó, a tia Fábio entrou aí, a tia Fábio lá de Curitiba. Oi, tia Fábio! Tudo bem? Ó, a Vazuca também! Saudade de vocês! Sejam bem-vindos! Isso aí é minha família curitibana, para quem não conhece. São os meus queridos lá de Curitiba. E eles estão participando com a gente hoje aqui. Uma alegria receber vocês, de verdade mesmo. Vamos começar, vamos orar então. Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado porque nós temos o privilégio de poder estar na Sua presença, Senhor, e conversar contigo e conhecer mais do Senhor, saber mais a Teu respeito, através da Tua palavra, Senhor, e, sobretudo, conhecer mais do Senhor através da oração, Senhor, através do contato, através da companhia, Senhor, através da convivência contigo. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor estabeleceu esse meio de comunicação com a gente, que é a oração. E muito obrigado, Senhor, porque a gente pode ter um culto para isso, para falar sobre isso e pôr em prática, colocar, Senhor, as nossas súplicas, como a Tua palavra nos fala para fazer, as nossas gratidões também, Senhor, e sobretudo, ter contato contigo, Senhor, como igreja, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por tudo isso. Esteja com a gente aqui em cada momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, então, abre a Bíblia aí em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. A gente entrando. A Maísa. E aí, dona Maísa? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. E aí? Que bom. Abre aí, Maísa, também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17. Esperar um pouquinho, daí a gente já... Vamos ler a partir do 16 também? 16, 17 e 18. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E, especialmente o versículo 17 ali, nunca deixem de orar. Talvez na versão de vocês esteja orar sem cessar, né? Um versículo que a gente conhece, esse longo versículo, orar sem cessar. É um dos meus versículos favoritos, ele é sempre o que me dá um chamado para lembrar o quando eu oro pouco, né? Porque eu tenho certeza que, por mais que eu ore, eu não oro sem cessar, não cheguei nesse nível ainda. Mas é o chamado da Bíblia para todos nós, é o chamado aqui do apóstolo Paulo. E nós cremos, na verdade, que é do Espírito Santo, né? Não do apóstolo Paulo, não é a ideia dele, mas o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos chama à oração constante, né? E hoje eu estava conversando até com meu pai hoje à tarde e eu lembrei muito de Jesus. Quando eu penso em uma vida de oração constante, eu lembro de Jesus, né? É o nosso maior mestre. Quando a gente olha para a palavra de Deus, para os evangelhos, para as narrativas, né, da vida de Jesus, as biografias de Jesus, a gente vê que um dos atos que a Bíblia mais fala a respeito dele, a respeito de Jesus, é a oração, né? Uma das coisas que a gente mais vê Jesus fazendo ali é a oração. Eu vou até ler aqui, não precisam abrir, mas se quiserem, em Marcos, no capítulo... Marcos capítulo 1, se não me engano, deixa eu ver aqui.
um dos textos, um dos muitos textos que mostram Jesus orando, né? Jesus, desde o início do ministério dele, orando. Marcos capítulo 1, no versículo 35, fala assim, ó: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. E esse texto eu acho muito engraçado, porque me lembra muito aquele texto lá de quando Jesus tem 12 anos e está com seus pais, e aí ele vai, fica lá no templo e ninguém percebe que ele está lá no templo. E aí lá no templo, depois de dias, quando os pais dele encontram, falam assim: onde você estava? A gente estava te procurando toda parte. Ele fala assim: eu estou aqui na casa do meu pai, né? É onde eu tinha que estar, eu estou na casa do meu pai. E aqui é quase como se fosse a mesma coisa. Pedro chega lá: cadê você? Você sumiu? A gente estava te procurando. E ele: eu estou aqui conversando com meu pai, eu estou em convivência com meu pai, para isso que eu estou aqui, né? Esse é o motivo de Jesus viver. Ele estava ali o tempo todo em comunhão com o pai dele, ele nunca deixou de ser parte da Trindade, né? Ele tem uma comunhão completa com o Pai e o Espírito o tempo todo, e ele nos ensina bastante. Mas assim, é muito importante a gente olhar para a Bíblia e perceber que todas as vezes que uma narrativa repete bastante alguma coisa para a gente, é para que a gente preste atenção no quanto importante é aquilo para a gente, né? Porque as narrativas bíblicas, elas não são textos de doutrina como as cartas de Paulo, por exemplo, né? As cartas de Paulo são textos de doutrina porque ele fala: façam isso, como a gente acabou de ler lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar, né? Fiquem sempre alegres, nunca deixem de ser gratos e tal. Aquilo é um texto de doutrina. Mas as narrativas não têm isso. Mesmo que a gente tenha alguns textos ali como Mateus 5, em que Jesus dá mandamentos, mas não são textos de doutrina que a gente vê, tipo uma lista de coisas que a gente precisa fazer. Então, através da narrativa, o autor ele nos mostra o que a gente deve prestar atenção e fazer, né, com a gente, mover a nossa vida. E a gente vê isso na vida de Jesus. Quando a gente vê uma repetição nas narrativas, a gente precisa ter certeza de que aquilo é para, preciso prestar atenção nisso aqui. E Jesus, ele ora o tempo todo. Ele ora o tempo todo. O tempo todo você pode ver na Bíblia que Jesus está se retirando, orando. Muitas vezes ele ora na frente de todo mundo. A gente vê em João 17, a gente vê quando ele ensina sobre o Pai Nosso. Ele ora na frente de todos também, mas ele tem um tempo isolado em que ele sai de perto dos outros, não avisa ninguém, não precisa fazer estardalhaço: olha gente, eu vou mostrar agora o quanto eu sou espiritual, eu vou me isolar. Não, ele simplesmente sai de perto, vai para um lugarzinho, inclusive de madrugada, às vezes ninguém sabia, ficavam até preocupados, e vai ter o tempo dele com Deus, com o Pai dele, e mostra pra gente o quanto é importante a gente ter tempo com Deus, a gente, né, ter esse tempo do secreto, esse tempo de conhecer o nosso Senhor. E esses dias aqui de encontro de oração, a gente tem conversado sobre oração, né? Esse tem sido o tema, a gente tem falado sobre a importância da oração, da oração e da adoração também, né? A importância dessa comunhão com Deus, essa conexão com Deus, a gente poder realmente conhecer Ele, fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente precisa sempre usar Ele como termômetro para a nossa vida espiritual. Ele é a régua para a gente. Então, quando a gente olha para a nossa vida, talvez eu me perceba uma pessoa muito espiritual. Aí eu olho para Jesus e eu percebo que não, eu não sou muito espiritual, Ele é muito espiritual. E eu preciso olhar para Ele como uma régua, preciso olhar para Ele como meu termômetro de espiritualidade, pautar nele a minha espiritualidade. Então, quando a gente olha para os evangelhos, não tem outra coisa que possa vir ao nosso coração além de constrangimento. Quando a gente olha para uma pessoa como Jesus, que é o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, que não precisava ter todo esse tempo orando, porque ele é Deus, ele é Deus. Mas ele toda hora ele tinha esse tempo aí com Deus, ele saía de perto, ele ia passar tempo com o Pai, ele ia passar tempo com o Espírito Santo, né, com a Trindade, justamente para que a gente perceba, uau, né? Mesmo ele sendo Deus, ele nunca deixou de ter o hábito da oração. E eu não acredito nessa história de que não, Jesus só orava para dar exemplo, para a gente olhar e falar: tá vendo? A gente tem que orar também. Não, se ele saía no secreto, ele não esperava que ninguém fosse encontrar ele. Ele saía para passar tempo com Deus. E nada do que Jesus faz é para dar exemplo só. Ele não precisava fazer isso, ele está fazendo para dar exemplo. Não, Jesus é perfeito. Ele fazia porque ele queria. Ele queria ter tempo com Deus. Ele queria ter tempo com o Pai dele. O quanto eu e você temos esse desejo de ter tempo com Deus?
É a pergunta que eu queria fazer hoje. A gente sabe que aqui hoje no nosso encontro de segunda é só um momento de devocional rapidinho, com uma provocaçãozinha para a gente poder refletir. Não é uma pregação, mas quero que você pense nisso. O quanto eu e você temos desejado passar tempo com Deus. E quando eu digo isso, eu olho para Jesus para fazer essa pergunta. Porque Jesus, que era o próprio Filho de Deus, passava tanto tempo com Deus. Desde criança, né? Desde os 12 anos dele, quando ele ficava na casa do pai dele. E nós, que não somos Deus encarnado, né? Que não somos divinos em nós mesmos, quanto nós temos desejado a presença de Deus? Ou quanto nós temos passado com Deus de tempo, né? A gente precisa perguntar isso porque tem um versículo que sempre me chama a atenção, que Jesus fala em Mateus 10, ele fala assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre. E ali ele está falando assim, sobre uma relação de superioridade, né? Ele fala assim: não tentem ser maior do que o Senhor de vocês, do que o mestre de vocês. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, ser igual ao seu mestre. Todo o esquema de discipulado que existia na época de Jesus, no meio judaico, era um esquema baseado em exemplo, em imitar o seu mestre, imitar o seu mestre. Tanto que existia um ditado ali, quando os rabinos pegavam as crianças para serem seus seguidores, né, e eles diziam que o talmide, ou seja, o discípulo, ele tinha que andar tão perto do seu mestre que a poeira dos pés do mestre dele deveria cobrir o corpo inteiro. Então ele devia andar tão perto do seu mestre até o ponto da poeira dos pés do mestre dele cobrir o corpo inteiro dele, do próprio discípulo, de tão perto que ele estava andando. Então essa é a ideia, basta o discípulo ser como seu mestre. E eu tenho certeza que quando você olha para Jesus, quando eu olho para Jesus, a gente não se vê igual a ele. Ou seja, ainda tem um caminho para a gente andar. E quando se trata de espiritualidade, a gente deveria olhar para o próprio Filho de Deus, que é a nossa pauta, meu. Ele nos fez filhos de Deus também. Ou seja, tudo que Jesus fez como Filho de Deus deve ser diretriz para a gente saber como se portar como Filho de Deus. O tempo que nós devemos passar com Deus, o quanto a gente deve se dedicar à obra dele, o quanto a gente deve se dedicar à comunhão, à conexão, ao companheirismo do Senhor, né? E realmente sempre pautar a nossa vida espiritual por Jesus. Assim, hoje faz 3 dias que estou num jejum muito louco, eu estou orando o dia inteiro, não vi ninguém esses dias, mas mesmo assim eu tenho que olhar para Jesus e falar assim: ainda não sou igual a ele, eu preciso mais, eu quero mais profundo, eu quero ter mais tempo com ele, eu quero orar sem cessar. Gente, orar sem cessar é uma coisa que assim, dá para falar muito sobre esse texto em muitas perspectivas diferentes. É claro que quando a Bíblia fala orar sem cessar, Paulo não está falando assim: se demite do seu emprego, dá tchau para sua família, entra num quarto e não sai mais de lá. Não é isso, tem mais a ver com uma vida que você dedica ao Senhor. E lógico, você tem tempos no secreto, o máximo que você puder, mas você saber levar o secreto para fora do secreto também, para fora do seu quarto, levar o seu quarto no coração e passar tempo com Deus, passar tempo com o Senhor todos os dias, e todo o dia, né? No seu trabalho, na sua casa, com a sua família, enfim, sempre olhando para Jesus. E por último eu queria te lembrar de um momento, eu não peguei referência, mas acho que Mateus 6 ou Lucas 5, não sei, complicado quando pega referência antes, né? Mas em Mateus, vamos ver se é aqui. Acho que é aqui. Não é aqui, mas é alguma coisa parecida. É o texto paralelo de Mateus 6, 5, quando Jesus ensina o Pai Nosso. Se alguém souber lembrar de cabeça, por favor, me fala. Mas é quando um dos discípulos chega até Jesus e fala assim: Mestre, ensina-nos a orar. Né? Jesus era o cara que fazia milagre, que ressuscitava morto, que curava enfermo, que, tinha todo o poder e autoridade para mandar todos os demônios e as castas se dobrarem diante dele e pedirem socorro. E o discípulo chega nele e fala assim: Mestre, ensina-nos a orar. E é muito interessante, porque os discípulos eles poderiam ter perguntado qualquer outra coisa. Ensina-nos a fazer qualquer outra coisa, ensina-nos a mover essa montanha daqui para ali, mas eles pedem: ensina-nos a orar. Existia algo especial ali que eles percebiam em Jesus quando ele passava tempo com Deus. Então que hoje você possa ter isso em mente, assim: uau, eu quero muito ter esse relacionamento com Deus que Jesus tinha, o que Jesus tem, né? Porque a Bíblia diz que ele vive orando por nós e orando o tempo todo. Então eu quero ter esse relacionamento com Deus, eu desejo encontrar esse relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Que eu e você possamos
usar ele como termômetro e entender que basta o discípulo ser como o mestre dele, mas que a gente ainda não chegou lá, então existe uma caminhada longa. Não é pra gente se desencorajar porque a gente não chegou lá ainda, mas é pra gente falar, uau, tem muita coisa para fazer, né? Tem muito chão para correr, tem muito joelho para dobrar, enfim, tem muito Deus para conhecer, tem muito de Deus para conhecer, né? Para que a gente possa realmente lembrar que orar sem cessar é simplesmente ser como Jesus, buscar essa devoção, essa piedade que Jesus tinha, essa vida espiritual que Jesus tinha. E quem sabe a gente não consegue chegar um pouquinho mais perto dele até o fim dessa vida, né? Então, vamos orar de novo, depois a gente vai fazer alguns pedidos. Já vai pensando nos seus pedidos aí. Lembra, gente, isso aqui é um tempo de oração, pra gente ser igreja. Então, põe pra fora, ainda que talvez você não queira pôr seu pedido mais íntimo, mas pede alguma coisa, fala alguma coisa, sabe? Eu quero hoje que a gente ore por isso, eu queria orar pela minha saúde, eu queria orar pelos meus pais, pela minha família. Esse é um momento especial, gente. Não só pra gente escutar, mas pra gente poder falar também. A gente poder ter esse tempo junto como igreja. Igreja, quando a gente mostra a valorização que a gente tem pela nossa igreja, a importância que a gente dá pela nossa igreja quando a gente participa das coisas que tem na nossa igreja, né? Então que a gente possa realmente entender isso e hoje também pôr em prática. Então vai pensando no seu pedido aí ou na sua gratidão. Vou orar aqui, daí a gente vai finalizar a nossa live no Facebook, se você está acompanhando a gente por aí e quiser participar com a gente aqui do Google Meet, manda uma mensagem hoje mesmo ou na próxima semana, você já pode estar aqui com a gente e escutar os pedidos, fazer os seus pedidos também, e a gente está junto, tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem sido muito bom com a gente, misericordioso. A gente não faz nem metade daquilo que o Senhor quer que a gente faça com relação à nossa vida espiritual, a tempo com o Senhor, porque a gente não faz nem um terço do que Jesus fez, e a gente não passa nem um terço do tempo que Jesus passou contigo quando estava aqui na Terra. Mas mesmo assim o Senhor é misericordioso e nos dá novas chances sempre de crescer espiritualmente, de buscar essa companhia do Senhor, esse companheirismo mesmo, né? Lembrando que o Senhor nunca desiste da gente, lembrando que é o Senhor que bate a porta, é o Senhor que está nos buscando, não é o contrário. Então eu peço que o Senhor continue, Senhor, renovando as suas misericórdias todos os dias, e que o seu Espírito Santo, que é aquele que nos encoraja, nos impulsiona em direção de Deus, possa nos lembrar todos os dias de buscar o Senhor mais, possa nos capacitar todos os dias a buscar o Senhor mais, Senhor, a encontrar o Senhor mais e a ter mais tempo contigo, em nome de Jesus, Senhor. Acende em nós, Senhor, acende em nós esse desejo pela Tua presença, Senhor. Acende em nós e lembra-nos, Senhor, da necessidade que nós temos de um derramar do Espírito Santo, e que esse derramar do Espírito Santo só vem quando a gente faz a nossa parte, que é buscar a presença de Deus e valorizar a presença de Deus como ela deve ser valorizada, Senhor. Que a gente possa entender, Senhor, que a oração vai muito além das orações nos cultos ou das orações do meu devocional ali, quando eu abro a minha Bíblia e dobro o meu joelho. A oração é muito além disso, é sobre andar na Tua presença constantemente dentro, Senhor, do Santo dos Santos, que é esse lugar que hoje está no nosso coração, o Teu altar, onde o Senhor habita, Senhor, que é dentro de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou fechar a live do Facebook, então, mais uma vez, se você quiser participar, manda uma mensagem para mim, manda uma mensagem aqui no Facebook da igreja, e na próxima semana você pode estar com a gente aqui no Google Meet também para participar desse momento, tá bom? Um beijo para todos.